Olá, pessoal. Então, nós estamos entrando agora na nossa penúltima aula de patologia geral, a aula 9, que é a aula de distúrbios do crescimento e diferenciação celular. Então, no início, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos gerais das células e depois a gente vai entrar em casos mais específicos. Então, aquela introdução, né, que o crescimento celular ele é um processo essencial à vida e que ele é útil para povoar os tecidos, né? Então, quando a gente está lá no desenvolvimento embrionário ou quando a gente tem algum tecido que precisa ser povoado, como por exemplo a partir de uma lesão, né, de uma ferida, alguma coisa que precisa repovoar o tecido, nós temos o crescimento celular. E também ele é útil para repor as populações de células senescentes, que são aquelas células velhas que são substituídas por populações novas, como as nossas células sanguíneas, como as células da pele, das mucosas, enfim. Então, para tudo isso, o crescimento celular ele é indispensável, tá? Mas muitas vezes esse crescimento celular ele não ocorre de maneira fisiológica ou ele tem algumas limitações nele. Por exemplo, células vizinhas, né? Então, algumas vezes algumas células elas podem impedir o crescimento de outras por um mecanismo de espaço, né? Um mecanismo espacial, né? Competição por espaço. Então, isso pode ser uma limitação do crescimento de alguns tecidos. Outra limitação é a nutrição, né? Então, se alguma determinada população de células não recebe nutrição adequada, ela vai ter um crescimento também inadequado. E o estado de metabolismo, né? Então, se aquela célula não está saudável por algum motivo, se ela foi exposta a algum fármaco, algum agente tóxico, algum veneno, ela poderá ter o seu metabolismo alterado e isso vai dificultar o crescimento dessa célula ou o metabolismo de maneira geral. Mas as células, elas tendem a manter a homeostasia do tecido. Então, elas vão tentar o máximo que elas conseguem driblar essas limitações, esses obstáculos, para manter a homeostasia. Então, quando a gente tem alguma coisa que atrapalha o metabolismo celular ou a dinâmica de crescimento celular de maneira fisiológica, nós vamos voltar de novo esse quadro aqui, que eu já discuti com vocês, sobre lesões, sobre necrose, apoptose, lesões reversíveis. E hoje a gente vai falar sobre as adaptações celulares. Então, quando nós temos um estímulo e essa célula ela ainda está viável, mas nós temos um estímulo que causa que atrapalha o metabolismo, que gera uma limitação no metabolismo ou na dinâmica de crescimento dessa célula, ela, para tentar manter a homeostase, ela vai sofrer um processo de adaptação. E é isso que nós vamos estudar hoje. Quais são os processos de adaptação das células? Então, nós temos que as células elas podem se adaptar e elas fazem isso ou aumentando ou reduzindo o seu tamanho, né? Ou ocorrendo um aumento ou uma redução do número das células que compõem o tecido, e também pode ocorrer a alteração na forma dessas células. E a gente vai estudar isso mais em detalhes, cada um desses mecanismos adaptativos. Quando as células não conseguem se adaptar, já é sabido nosso isso, vai ocorrer uma lesão, tá? Ou seja, quando os limites adaptativos são excedidos, quando tem uma exposição excessiva a agentes nocivos ou quando tem uma privação de nutrientes, nós vamos ter uma lesão, que pode ser reversível ou irreversível, conforme a gente já havia estudado previamente. E os mecanismos de adaptação que nós temos são a hipertrofia, a hiperplasia
a atrofia, a metaplasia e a displasia. Tá? Então, nós vamos estudar em detalhes agora esses 5 mecanismos adaptativos das células. O primeiro deles é a hipertrofia. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, a gente precisa pensar que a célula ela vai sofrer um aumento no tamanho, tá? E isso vai gerar um aumento no órgão afetado. Nós temos aqui um desenho, né, esquemático, que representa um quadro de hipertrofia, né? Um braço mais delgado, mais fininho, e um braço mais musculoso, digamos assim. Então, nessa segunda figura aqui, as células musculares elas estão hipertrofiadas, ou seja, elas têm sofreram um aumento no seu tamanho, e isso culminou com um aumento no órgão, ou aumento no tecido, tá? Um detalhe que eu preciso que vocês gravem. A hipertrofia, ela vai aumentar o tamanho das células, como vocês conseguem ver aqui nessa figura, mas ela não altera o número, tá? Então, tecidos que sofrem hipertrofia, o processo de hipertrofia, aliás, por si só, ele é o aumento no tamanho das células, mas ele não modifica o número. A modificação do número é a hiperplasia, que a gente vai ver na sequência. Primeiro vamos nos deter à parte de hipertrofia. Então, não possui novas células e a hipertrofia ela pode ocorrer em tecidos com células que não se dividem, como, por exemplo, o exemplo magno que a gente tem é a hipertrofia do tecido muscular esquelético. A célula muscular esquelética aumenta de tamanho, mas ela não aumenta o número. Então, isso aqui é um quadro clássico de hipertrofia. E a hipertrofia, ela pode ser fisiológica ou pode ser patológica. Mas antes de estudar a hipertrofia fisiológica e patológica, eu gostaria de explicar para vocês os mecanismos, ou seja, os fatores que induzem a hipertrofia. O primeiro deles que nós temos é o estiramento mecânico, ou seja, o exemplo clássico que tem é a musculação, né? Então, indivíduos que fazem musculação, eles vão impor uma sobrecarga de trabalho na célula muscular e essa célula vai ativar mecanismos que vão fazer a hipertrofia. Ou também, outros exemplos que podem causar hipertrofia são alguns hormônios, por exemplo, a testosterona é um hormônio hipertrofiante, alguns hormônios ou alguns fármacos alfa-adrenérgicos, angiotensina, então, são várias as substâncias que são hipertrofiantes. Muitas vezes, eles agem em simbiose, né? O estiramento mecânico associado a hormônios, enfim, pode mostrar um maior quadro de hipertrofia. E o que acontece com isso? Quando nós temos por exemplo, quando nós temos uma ação ou do estiramento mecânico, né? Ou seja, o indivíduo está lá fazendo musculação, ou quando ele sofre ação de algum hormônio, esses fatores, eles vão atuar lá no núcleo da célula e vão ativar fatores de transcrição. O que são fatores de transcrição? Nada mais é do que um sinal para aquela célula produzir mais proteína, tá? Então, quando nós temos, por exemplo, um indivíduo está lá malhando, aquela força mecânica que ele está fazendo está mandando estímulo para o núcleo da célula, aquele núcleo está ativando fatores de transcrição e isso vai fazer com que ocorra o aumento da produção de proteínas, porque o teu organismo está pensando que tu precisa mais massa para combater ou para se adaptar àquele estímulo mecânico, né? O levantamento de peso, por exemplo. Então, vai começar a ocorrer a síntese de constituintes celulares.
a célula vai começar a produzir mais proteínas e vai começar a incorporar mais lipídios na membrana. Por quê? Lembram? A hipertrofia, ela aumenta de tamanho. Então, a célula ela precisa ter mais proteínas na membrana, mais lipídios para ter uma membrana maior, porque essa célula vai aumentar de tamanho, tá? Então, ela se prepara para ficar hipertrofiada. É um processo que ocorre de maneira relativamente lenta, não é do dia para a noite que ocorre uma hipertrofia de uma célula, porque ela precisa produzir mais proteínas para incorporar na membrana, ela precisa colocar mais lipídios na membrana para aumentar o tamanho dessa membrana e, consequentemente, aumentar também o tamanho da célula. Por exemplo, se nós pegarmos as células musculares num processo de musculação, essa célula também vai ter que começar a produzir mais filamentos de actina e miosina para ter maior força contrátil, tá? Então, quando a gente fala em hipertrofia, nós falamos em produção de proteínas, incorporação de lipídios na membrana. E um fator que é importante, como a célula na hipertrofia ela aumenta de tamanho, nós precisamos lembrar que ela se prepara para tal evento, ou seja, não ocorre tumefação. Se vocês lembrarem, lá na degeneração hidrópica, por exemplo, a célula acumula muita água no seu interior e ela fica aumentada de tamanho, mas ela fica tumefeita, ela fica, entre aspas, inchada. É diferente da hipertrofia. Na hipertrofia, a célula é maior? É maior. Só que a membrana celular é maior, ela tem mais organelas, ou seja, ela não está inchada, ela só fica maior. Então, na hipertrofia, não tem tumefação celular. Aqui nós temos um exemplo, então, de hipertrofia, né? Um coração hipertrofiado, né? Uma hipertrofia do ventrículo, né? Por exemplo, isso pode provocar uma insuficiência cardíaca, que a gente já discutiu, ó, um ventrículo normal e aqui um coração hipertrofiado. Só para lembrar que esse ventrículo hipertrofiado, ele tem a mesma quantidade de células que esse normal, só que as células desse ventrículo aqui, elas estão maiores. Ó, vejam aqui, um cardiomiócito normal e aqui um corte de um coração, né? Como se fosse uma fatia de um pão fatiado. Olha só o tamanho desse ventrículo e a luz do ventrículo. Agora o coração está hipertrofiado, olha o tamanho da célula. Aumentou a parede do ventrículo, tá? Esse ventrículo ficou maior, como a gente está vendo nessa foto aqui, só que o que a gente está vendo ali na outra foto é um corte assim de um coração. Olha a luz do ventrículo, bem pequenininha, bem reduzido, né? Possivelmente uma miocardiopatia hipertrófica que está gerando uma insuficiência cardíaca. Provavelmente isso acontece por um aumento da carga de trabalho, né? Ou o paciente é hipertenso cronicamente não tratado, é um dos casos que pode causar isso.